CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos iniciar o estudo da noite com o livro O Cavaleiro de Lumière, pelo Espírito Charles e a mediunidade da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e iniciar o estudo. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Item 12, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bendizer o sofrimento como prenúncio da cura. Essas palavras ainda podem ser entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis então estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitido quitá-la agora, o que vos assegura a tranquilidade no futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor que deve uma grande importância e a quem o seu credor diz: se me pagares hoje, mesmo a 100ª parte do que me deves, eu te darei a quitação do que resta, e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago a última parcela da tua dívida. O devedor não se sentiria feliz por submeter-se a toda espécie de provações para se libertar de uma dívida pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se queixar do credor, não lhe agradeceria? Esse é o sentido dessas palavras. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e após a quitação serão livres. Entretanto, se ao se quitarem por um lado, se endividarem por outro, jamais chegarão à libertação. Ora, cada falta nova aumenta a dívida, porque não existe uma falta qualquer que seja, que não traga consigo uma punição forçosa e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a insubmissão à vontade de Deus. Portanto, se lamentarmos as aflições, se não as aceitarmos com resignação e com algo que merecemos, se acusarmos a Deus de usar a injustiça, contraímos uma nova dívida que faz com que percamos o benefício que se podia retirar do sofrimento. Eis porque é preciso recomeçar exatamente como se para um credor que nos atormenta pagássemos algumas cotas da dívida, enquanto que a cada pagamento lhe pedíssemos novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda é como o trabalhador que se apresenta no dia do pagamento. A uns o patrão dirá: eis aqui a paga pelos seus dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, àqueles que viveram na ociosidade, que colocaram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vocês não há nada a pagar, porquanto já receberam seu salário na terra. Vão e recomecem sua tarefa. Amado Mestre Jesus,
mais uma noite de estudos em nossa casa de amor. Auxilia-nos, proteja-nos, ampara-nos e permita que os benfeitores da nossa casa estejam junto a nós, a nos sustentar. Nosso irmão altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o SEAP. Em nome desses irmãos, em nome da nossa irmã Ivone, do Espírito Charles, que eles possam nos ajudar, nos inspirar, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, iniciamos então os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Estamos na segunda parte do livro O Cavaleiro de Lumière, intitulado A Ovelha Rebelde. 11 anos depois. Durante 3 anos, o casal de esposos viveu embalado pela própria felicidade. Um grande amor parecia unir seus corações em elos sacrossantos de fidelidade e mútua compreensão. Contando agora 21 anos de idade, Berthe dir-se-ia esposa apaixonada, ciosa de todos os gestos e instantes do marido. Acompanhava-o ao campo, na fiscalização da herdade, porquanto, apesar de ter sido armado cavalheiro e pertencer à Companhia de Defesa de Stanisburgo, Henri não abandonara seus interesses particulares. Cavalgava a seu lado pelas estranhas banhadas de sol ou deslizava pelo gelo em trenós leves durante competições festivas. Preparava-lhe as armas, cuidadosa de que estivessem bem polidas, e à noite cantava doces melodias ao cravo, a fim de distraí-lo. Henri amava-a e se considerava o homem mais feliz do mundo. Depositava na honradez da esposa a mais sólida confiança, sem se deter na possibilidade de um dia ver derruída a felicidade de que dependia sua própria vida. Antônio Thomas, por sua vez, sabendo-se amado por Berthe, antes dos seus esponsais, recolhera-se agora ao mais completo isolamento. Fugira, por assim dizer, do convívio da aldeia, a fim de se conservar afastado dela, evitando possíveis expansões futuras. Dera-se, porém, fervorosamente ao santo cultivo da caridade para com o próximo, socorrendo e aliviando os sofredores do corpo e da alma por toda parte, onde pudesse levar a sua missão de servo do Cristo. Viajava, portanto, frequentemente e muitas vezes demorava-se meses seguidos, levando suas aulas aos castelos e conventos. Berthe, porém, nas profundezas do coração, sofria a dor de uma saudade constante, e julgando-se esquecida pelo coração que sempre desejara junto do seu, esforçava-se em dedicações sempre maiores a benefício do esposo e da família a que agora pertencia. Um dia, entretanto, inesperado acontecimento veio modificar radicalmente a vida dessas personagens que pareciam
assinaladas por um atormentado passado espiritual. No século XVIII, no século XVII, melhor dizendo, século XVII, se foi um período tal como o XVIII, em que a corrupção geral pareceu exorbitar das suas possibilidades e ferir a civilização, foi também ciclo de brilhantismo intelectual. Coube-lhe a honra de trazer em seu bojo grandes vultos do pensamento, poetas, músicos, artistas, pintores, filósofos, escritores e etc., que prepararam ambientes para a descida à terra da fina flor da intelectualidade em geral, que povoou o mundo com a pujança de talentos ainda não superados nos dias atuais. Desde a Renascença, que esse jorro de intelectualidade começara a infiltrar-se na sociedade terrena. Provinham de esferas planetárias mais evoluídas esses adamantinos pensadores que, se pouco traziam de santidade nos refolhos da alma, tanto traziam de belo nas ânsias do coração, para a integração no ideal, que se viram cingidos com auréolas que caberiam a arcanjos. Outros proviam de esferas consagradas à arte, esferas de onde a própria arte é irradiada em inspirações brilhantes para acalentar as asperezas dos mundos, protegendo-os com a afeição do belo, que também consola sofredores e mártires, que reanima os fracos e educa a sensibilidade, e que só não redime almas para o reino de Deus, porque as virtudes do amor se lhe sobrepõem. Outros ainda fizeram na terra sua evolução intelectual, através das reencarnações e dos consequentes estágios no além, e fortalecidos sob as bênçãos da inspiração e da intuição, atingiram uma genialidade com um significativo triunfo, sem haverem ainda penetrado as esferas especializadas do gênero. Pelos séculos XVII e XVIII, por toda a Europa, seria galante ser-se artista, ainda que apenas no modo de vestir-se, ser poeta, escritor ou mesmo declamador. Muitos nobres, que eram poetas e artistas, ocultavam as próprias aptidões sob pseudônimos ou cediam suas produções a verdadeiros artistas. Ia decaindo a cavalaria e os gostos e tendências pessoais, agora mais finos, pendiam para as expansões do espírito. O sul da Europa, principalmente, apresentava tal tendência com acenos positivos, e a nobreza, então muito frívola, a par da vaidade intransigente em que vivia, habituava-se já ao cultivo do pensamento, ou seja, do espírito. Talvez o fizesse por simples vaidade, pois que no salão aristocrata desses 2 séculos seria tão admirável agitar o lenço com elegância para fingir que se assoava, como usar cabelos postiços, empoados. Tão elegante aspirar uma pitada de rapé perfumado a lírio ou a verbena, como sacudir o pó inexistente dos punhos de renda do casaco ou da gravata, também de rendas, e dizer às damas madrigais impertinentes, criados de momento em versos clássicos, a recitar Virgílio, Ovídio ou Dante. Uma filha de Luís XV, o qual reinou na França de 1715 a 1774, seria escritora.
Jamais se provara, porém, se a bagagem literária da princesa seria realmente produzida por ela ou se por algum intelectual assaz pobre para lhe vender, ou se por um secretário favorito. O que foi certo é que Maria Adelaide passou à posteridade como escritora e que, por sua época, a notícia bastava para que as demais mulheres, nobres ou não, também se postassem como escritoras. A pintura, os grandes poemas, o teatro em versos, o canto e todas as modalidades da arte obtiveram consagração já nos séculos XVII e XVIII, às vésperas da descida ao planeta da chamada falange brilhante de inesquecíveis artistas e pensadores, cujo gênio os imortalizaria na Terra. Ora, quando o barão Frederic deixara Flandres para se restabelecer na Alemanha, seu filho Luís desejara prosseguir no aprendizado das belas letras e das artes, iniciado com o padre Tom em sua aldeia, e tomara naquele país insignes mestres da época. Enquanto seu pai permanecera em tratamento no convento, o filho dedicava-se a sérios estudos, passando depois para a Holanda, onde contava aperfeiçoar-se em pintura. Não obtendo, porém, melhoras para a saúde, o barão Frederic deixara a Alemanha e refugiara no sul da França, naquela Touraine, local aprazível, denominado Jardim da França, mas o mal que o torturava, a tuberculose, prosseguia devastando suas forças, e fora em vão que procurara novos médicos e clima suave. Dentro de pouco tempo, o viúvo de Clare de Souvemille entregava a alma a Deus, deixando o filho inconsolável, ainda estudando na Holanda. Luís atingira então os 21 anos de idade e reconhecera-se completamente arruinado de finanças, sendo preciso agora trabalhar para poder subsistir. O patrimônio paterno, as terras e o castelo de Stenensburg, hipotecado aos primos de Souvemille, fora perdido, dado que a hipoteca não pudera ser levantada. Luís vira-se, pois, desamparado, sem recursos para poder manter a vida brilhante da aristocracia da época. Essa fora a razão de padre Rômulo não mais receber pelo Natal as notícias do barão e de seu filho, nem a mesada anual devida a Berthe. Porque não sentisse atrativos para a carreira das armas e da política, procurou refúgio junto a um primo paterno, que era religioso e habitava um convento da Holanda. À sombra dessa proteção esclarecida, tornara-se, além de bom religioso, bastante culto em letras, tendo concluído os estudos de pintura e aperfeiçoado os conhecimentos de ordem geral. Urgia, porém, cuidar da própria vida e deixar o convento, já que não desejava seguir a vida religiosa. Luís Frederic então iniciou vida artística profissional como muitos intelectuais da época, mas não esquecera a linda prima Berthe e dizia consigo mesmo, como em oração diária: entregue a padre Rômulo e aos Lumieres, Berthe estará devidamente amparada, melhor do que com os próprios Souvemille, que não a estimam. Sei que venho sendo ingrato e displicente, deixando de buscar notícias suas e de reavê-la para junto de mim, conforme promessa feita à minha mãe. Porém, que fazer se minha condição é precária e necessito algo tentar para o futuro? Sou eu agora o seu tutor, por morte de meu pai. Ela prometeu esperar o meu regresso, a fim de nos casarmos. Estou certo de que esperará.
irei buscá-la pelo Natal. Mas os impedimentos acumulavam-se. Luís deixava de seguir naquele Natal. De Nuremberg ou de Amsterdã a Flandres, o trajeto seria penoso e dispendioso. E assim sendo, 11 anos se passaram de ausência entre ele e Berthe. Entretanto, ele conhecera na Holanda o conde Fernando de Gors, nobre flamengo de origem alemã, declarando-se grande admirador da intelectualidade, como era de uso os nobres afetarem, a fim de observarem a moda corrente. Ferdinand de Gors, conde de Pracontal, conquanto fosse homem de armas, desejou acentuar a particularidade, também em moda, protegendo um artista pobre. Fez-se então amigo e protetor de Luís de Stanisburgo, auxiliando-o a impor-se à sociedade pelo próprio talento. Convidou-o a regressar a Flandres em sua companhia, onde em Bruges, possuía velho castelo da família, e tornar-se seu secretário particular. Ferdinando era rico, poderoso, pródigo e serviçal para com os amigos. Torna-se paternal para com todos eles aos seus 40 anos de idade bem vividos. Era solteiro e dado a conquistas amorosas. E Luís, compreendendo as vantagens de tal aliança, aqueceu facilmente a proposta e dentro em pouco instalou-se em Bruges, ao lado do generoso protetor de sua família, disposto a trabalhar leal e honradamente. Seus desempenhos eram importantes para a época ociosa de então, organizar festas no Palácio do Nobre Pracontal, escrever poemas, discursos e madrigais para seu protetor, dizendo quando necessário pintar retratos, restaurar pinturas interiores, aprimorando o estilo desta ou daquela peça, e a todos cativava pela distinção das maneiras e a delicadeza do trato, tornando-se ainda admirado pelo talento que imprimia à sua arte poética e aos seus quadros. É do Conde de Gors, Fernando de Gors. E o Luís, que era o apaixonado pela Berthe, que era primo dela, trabalhava para ele. Pintava, fazia poemas. É o Luís que fazia, era o secretário dele. Não obstante, Luís não era afeiçoado aos exercícios de esgrima, e tal falha na sua educação oprimia-o profundamente, levando-o a retrair-se dos ambientes em que as armas fossem preferidas ao teatro ou aos poemas. Manejava mal o florete e aborrecia a espada, declarando que jamais conseguiria méritos na esgrima. Ferdinando era ou se fazia de bonachão, a fim de parecer excêntrico. Ria-se do amigo sem constrangimentos, à mesa ou nos salões, observando ao moço artista que, sendo como se via, admirado pelas mulheres como homem e artista que era, seria de bom aviso aperfeiçoar-se no manejo do florete, visto que possivelmente um dia ver-se-ia desafiado por algum rival para o duelo. E como nobre, não se poderia esquivar a um encontro dessa natureza, se desejasse continuar honrado com a consideração dos seus pares da nobreza. Por isso mesmo, Ferdinand, hábil esgrimista, conhecedor de todos os segredos de golpes de espada e florete, lecionava esgrima ao dedicado Luís Frederic, que, malgrado seu, procurava aprender o melhor possível. Alguns poucos meses após a chegada a Bruges, Luís confessou ao conde que desejava licença para visitar a terra natal e partiu para a aldeia de Stanisburgo. E assim foi
que por um belo dia de sol, quando o céu se engalanava de azul e as flores sorriam nos prados jubilosos pelas dádivas da primavera, que voltava às belas montanhas de granito, coroadas de neve, viram surgir por entre os arbustos redivivos do caminho uma galante carruagem com as armas de Ferdinand de Gors, puxada por 3 cavalos. Depois de 11 anos de ausência, pisava novamente a terra onde nascera o nobre filho de Claire de Souvemille e Salzbourg, trêmulo de gratas emoções, sorrindo as paisagens que lhe recordavam a infância feliz, ao lado dos seus pais, de seu colasso em Rinomier e de sua linda e mimosa prima Berthe, a quem jamais esquecera e a quem procurava agora, disposto a cumprir a promessa de matrimônio firmada na infância. Volta ao passado. Não tem nem o que explicar, né? Eu estou virando um contador de história, né? Esse Fernando, eu não lembro quem ele era. Ele era auxiliar ele era um amigo, ele era como um cão de guarda do não, lá na história passada, do capitão da fé. Ele era ali o escudeiro dele, o nobre escudeiro, estava com ele para tudo. E no final da história ele também se apaixona pela Ruth Carolina. Ao mesmo tempo que ele queria trucidá-la pelo que ele fez, mas ele passa também a gostar dela. E ele reencarna esse. Tá? Ele deixou o portão entreaberto, mas era bom fechar, né? Deixar aquela porta ali aberta. Mas vamos lá, pode deixar, vamos lá. Volta ao passado. O primeiro cuidado do jovem barão, em chegando ao solar que o vira nascer, agora propriedade de parentes de sua mãe, fora indagar dos mesmos notícias de sua prima Berthe de Souvemille, a qual, pensou ele, bem poderia ser que passasse a guarda dos mesmos parentes, pois que também ela usava o nome da família. Admirou-se, porém, das esquivanças dos tios e dos primos em tratar o assunto, pois asseveravam eles que não se haviam comprometido com tutela alguma, nem reconheciam como pertencendo à família a neta de um moleiro, nascida fora das leis do matrimônio. Luís não insistiu ante a aridez do terreno, porém não o desanimou e na manhã seguinte, levantando-se cedo, procurou encontrar antigos servidores do castelo a fim de colher informações. E se morreu? Pensava enquanto palmilhava os caminhos que levavam às choças dos camponeses. Morreu certamente. Como suportaria a infeliz criança o abandono em que a deixamos? No entanto, meu Deus, não fui culpado. Jamais consegui oportunidade, senão agora, de procurar reavê-la para o nosso lado. Na primeira residência campesina que aportou, reconheceu de imediato o antigo pajem das cavalariças de seu pai. Recebido respeitosamente, deu-se a conhecer, e a alegria penetrou a casa dos fiéis servidores de outrora. Após os devidos transportes de ternura, Luís chegou-se ao velho cavalariço e interrogou: Dizei-me, caro Fritz, ainda vive por aqui a menina Berthe, pupila de minha mãe, confiada aos Lumieres pelo barão, meu pai, quando do seu afastamento de Stenisburg? O velho servo baixou a cabeça, passou a mão pela barba, mudou o velho gorro de uma para outra mão e respondeu, como que baixando a voz envergonhado diante da pergunta que ouvia: Sim, meu fidalgo, a menina Berthe ainda vive, é formosa e saudável, como sempre,
e reside sim na herdade com os Lumieres. Oh, vive então com a graça de Deus, exclamou Luís jubiloso. Sim, meu senhor, vive e até é feliz. Visita os Lumieres frequentemente. Que faz? Como vive? É bem educada? Como pôde resistir à nossa separação? Lembrar-se-á de mim, porventura? Afianço ao senhor barão que é feliz, mas se lembra de vossa pessoa não sei, pois jamais a ouvia nomear alguém da família de Stanisburg ou de Survemille, mas casou-se há 3 anos com o próprio cavaleiro Henri Lumière, o homem mais rico da aldeia depois dos senhores de Survemille. Pois casou-se? A menina de Survemille, filha de um conde, casou-se com um homem do campo, agraciado com um título militar, o meu colasso Henri? É o que vos digo, meu fidalgo, casou-se. Mas como pôde ser isto? Quem consentiu e presidiu o casamento? Há 3 anos ela era de menoridade. Quem o presidiu? Se meu pai era o seu tutor e não expediu a ordem, pois tudo ignorava. Tal particularidade ignoro, senhor. Certamente como não houvesse notícia dos tutores a menina desde muitos anos. Mas então esse casamento não é válido perante as leis da nobreza? Não pode ser, não é válido. Muito emocionado, sentindo-se culpado ante o acontecimento, Luís agradeceu e retirou-se pensativo e contrafeito. Mas, após o almoço, requereu um cavalo das cavalariças dos primos, montou-o e dispôs-se a cavalgar pelas cercanias. E aqueles que o observavam viram que ele se dirigia para a aldeia dos Lumieres, no outro extremo de Stanisburg. As terras da aldeia de Stanisburg eram separadas da quinta Lumieres por um pitoresco bosque de carvalheiros. Para além das terras dessa rica propriedade, começava a próspera aldeia de Fontaine, circunscrição ainda dependente daquele burgo. Em chegando a esse limite, no silêncio augusto da mata festiva, sob o despontar da primavera, Luís deteve o cavalo e seguiu a pé, desejoso de gozar melhor as harmonias da natureza sob o perfume dos arvoredos. Subitamente, porém, sua atenção foi despertada pelos ladridos de um cão valente, ao passo que voz juvenil de mulher assolava-o contra uma caça certamente imaginária, por entre risadas folgazãs. A doce voz falava ao cão com intimidade e se aproximava cada vez mais do local onde se encontrava o jovem fidalgo, até que repentinamente depara este com a formosa dona dessa voz. Trajava como as burguesas abastadas, e seus vestidos de excelente tecido rosa, com decotes discretos e saias armadas com ornamentos de tecido azul, indicavam o bom gosto da dama em vestir-se, ao passo que um lenço de seda fina, como crepe, orlado de rendas largas, ornava-lhe o colo em fichu, abotoado com valioso camafeu azul e naca com a efígie de uma deusa, joia muito em voga pela época. A dama calçava pequenos botins brancos impermeáveis para proteger os pés contra as pedras e os espinhos das estradas e também contra o orvalho ainda não de todo evaporado pelo sol, e trazia à cabeça lindo toucado branco ao tipo flamengo, mas seus cabelos, muito louros e brilhantes, caíam pelos ombros e o colo em 2 tranças graciosas que antes pareciam velos de ouro
de alguma fada das matas que surgisse para surpreender os viajantes com os próprios encantos. Deslumbrado com a aparição, Luís deteve-se, surpreendido, notificando ainda a alvura imaculada da tez daquela linda mulher, o rubor dos seus lábios, o esplendor dos seus olhos brilhantes, que pareciam animados por ignotos luzeiros da alma. Com presteza, o moço fidalgo reconheceu sua prima de Surmery. Não obstante, habituado às afetações dos salões, deteve o primeiro impulso de correr para ela, esperando ver se, por sua vez, ela o reconheceria. Bertie, no entanto, não o reconheceu imediatamente, embora a recordação vaga ameaçasse elevar-se das próprias reminiscências. Percebendo o forasteiro, o cão avançou em atitude agressiva, mas a jovem deteve-o com um grito e o belo animal retraiu-se, rosnando, voltando para junto da dona, como esperando ordens. Luís Frederico então atreveu-se alguns passos e, com um sorriso brejeiro, contendo o ímpeto que lhe assomava o coração para dar-se a conhecer e tomá-la nos braços, disse, como se encontrasse num salão, a tecer madrigais para as damas do seu conhecimento como de uso da época. Obrigado, deusa ou anjo da eterna beleza, que um destino decerto traçado nas luzes do Olimpo me fizeram encontrar nesta mata disfarçada de princesa. Obrigado, flor magnífica dos campos, cuja formosura extasia os meus olhos e cujo sorriso ilumina o meu coração de doce encantamento. Não fosse teu gesto detendo o cão, e eu seria agora certamente mero cadáver, que teria tido a glória de morrer sob teu olhar. Galanteador, né? Consente, estrela ou mulher, que te cumprimente, depondo o meu beijo reconhecido em tua mãozinha de açucena. Eles eram Ruth Carolina de La Chapelle e o príncipe Frederico de G. Esposos de uma existência anterior, novamente à frente um do outro. Bertie respondeu cheia de timidez. Creio exagerais, meu fidalgo, como dizem ser de uso nos salões da nobreza. Não deveis agradecimentos a uma mulher do povo. E um fidalgo, segundo creio, não tem por hábito beijar a mão a pastoras como eu. Não só as beija, doce a vizinha flamenga, como até se prosternará a seus pés, se, como tu, as pastoras são anjos transformados em mulher. Quem vos garantirá, Senhor, que estejais diante de um demônio e não de um anjo? Nosso santo pároco assevera que os demônios costumam disfarçar-se em anjos para tentar incautos. Não acata advertências do teu santo pároco, minha flor. Creio, porém, nestes teus luminosos, nos teus olhos luminosos, na doçura da tua voz, na angélica expressão do teu rosto de santa. Não pode ser um demônio, e hei de beijar-te, minha rosa silvestre. Tenho direito aos teus afagos, pois eu, se sois fidalgo, reparai, Senhor, que vos encontras à sombra de um bosque, e não nos vossos salões da nobreza. E reparai que me encontro aqui só com meu cão, e sou pessoa respeitável desta aldeia. Disse e fugiu em correria, chamando o cão que a seguiu, ao passo que Luís se esforçava por acompanhá-la, arrastando o cavalo pelas rédeas, embaraçando-se aqui e ali pelos galhos dos arbustos que orlavam o caminho. A jovem, porém, corre ligeira, às gargalhadas, não percebendo que ele chama-a pelo nome, e a certa altura volta-se
e atira-lhe um beijo nas pontas dos dedos, encantada com a aventura, certa de que não haveria maiores consequências, porque já ali estavam a casa da herdade e os trabalhadores do campo, que vão e vêm no afã cotidiano. Mas, nesse mesmo instante, ouve finalmente que o fidalgo grita agitado: Berte, minha Berte querida, espera-me, sou o teu Luís que volto, como não me conheceste? Só então ela o reconhece, como ele estava diferente daquele menino que carregava nos braços daquele adolescente de 15 anos, que prometera casar-se com ela na maioridade. Detém-se, porém, e como que fulminada por um choque, fita-o entre surpresa e aterrorizada. Álacre a princípio, o encontro agora tornou-se frio. Não se beijaram, não se abraçaram. Ela não lhe deu as boas-vindas, e ele beijou-lhe apenas a mão, com cerimônia, enquanto dizia timidamente: ó, querida prima. E ela respondeu emocionada: Luís, pois voltaste. Somente ao chegarem à casa da herdade, e após os efusivos abraços em Henri e Marie, e no velho pai Arnaud, que Berthe deixou-se cair nos braços do primo, desfazendo-se em pranto convulsivo que a todos constrangeu. Como é que é? Aonde ele foi mesmo que ele partiu? A mãe dele morreu, Claire de Strasbourg morreu, e o pai ficou adoentado e partiu, deixou a herdade, um castelo, tudo que ele tinha, com uns familiares, uns primos, e partiu para a Alemanha e foi lá se tratar com um primo dele, que era padre, que era responsável lá por um convento. Ele se internou lá com o filho. E o filho foi estudar. E o pai foi ficando doente, teve a tuberculose e acabou morrendo. E o filho estudou arte, estudou música, poesia, ficou afastado durante 11 anos. Foi trabalhado com Arnaud Dergos, que é o mesmo lá de trás que foi o escudeiro do capitão da fé, de Luís de Narbonne, e retornou agora a Berthe. E quem era ele no passado? Foi o príncipe de G, que fugiu para a Alemanha com Berthe. Berthe agora está casada com Luís de Narbonne, hoje o cavaleiro de Noumier, Henri de Noumier, casada com ele, e o marido do passado se apresenta. Olha o triângulo amoroso aí novamente. Parece que não tem nenhuma outra mulher, né? Parece que todo mundo só gostava dela. Não tem mais mulher na cidade. Então vamos ver, a gente sabe que vai dar ruim isso aí, né? Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Não tem nem o que explicar. Reencontros do passado que você tem que administrar. Muitos reencontros aqui na casa espírita. Você tem que administrar. Se ela está casada com outra, ela tinha que segurar a onda dela, né? Então que Deus abençoe esses personagens, que Deus os ajude a vencer, se já não tiverem vencido, a etapa mais difícil de suas vidas. Que Deus nos ajude também, porque temos as nossas lutas, a vencer, a serem vencidas, as nossas dores. Que Deus tenha compaixão de todos nós e que essa história sirva de lição para a nossa caminhada, enquanto estamos aqui na Terra, reencarnados, e sirva de lição para dar forças àqueles que retornarão e darão continuidade às suas vidas, revivendo o passado que precisa ser
trabalhado, tratado, curado. Em nome de Deus e de Jesus, em nome do altivo, dos guias espirituais aqui presentes, da nossa irmã Ivone, do Charles, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, encerramos então os estudos da noite de hoje, em torno da obra O Cavaleiro de Lumière. Que assim seja. Graças a Deus. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.